Se o índice de desmatamento do Cerrado brasileiro se mantiver como é hoje, cerca de 2,5 maior do que na Amazônia, o mundo pode registrar a maior perda de espécies vegetais da história. A tese é de um artigo de pesquisadores do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, IS, e de outras instituições nacionais e internacionais, divulgado nesta quinta-feira na revista científica Nature Ecologia and Evolution. Leia também. O Cerrado perdeu 46% de sua vegetação nativa, e só cerca de 20% permanece completamente intocado, segundo os pesquisadores. Até 2050, no entanto, pode perder até 34% do que ainda resta. Isso levaria à extinção 1.140 espécies endêmicas, um número 8 vezes maior que o número oficial de plantas extintas em todo o mundo desde o ano de 1500, quando começaram os registros. Há 139 espécies de plantas registradas como extintas no mundo todo. Mas claro, sabemos que espécies foram extintas antes mesmo de a gente conhecê-las, disse à BBC Brasil Bernardo Strasburg, professor da PUC-Rio e coordenador do estudo e secretário executivo de IS. Mesmo assim, a perda no Cerrado seria uma crise sem proporções. O desmatamento na região, de acordo com os pesquisadores, cresceu em níveis alarmantes por causa da combinação de agronegócio, obras de infraestrutura, pouca proteção legal e iniciativas de conservação limitadas. Mesmo assim, Strasburg e sua equipe afirmam que o cenário apocalíptico projetado para 2050 pode ser evitado. Hotspots de biodiversidade. O Cerrado brasileiro, segundo o artigo, tem mais de 4,6 mil espécies de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. Essa projeção assustadora que encontramos é uma combinação de dois fatores. O Cerrado é um hotspot global de biodiversidade principalmente por causa das plantas, e ele já perdeu metade da sua área, afirma Strasburg. A área de desmatamento do Cerrado não é maior que a da Amazônia, mas a taxa de desmatamento é. Pesquisa mostra que, até 2050, 34% do que resta do Cerrado pode desaparecer. Reprodução. Para conseguir estimar o número de espécies perdidas pelo desmatamento nos próximos 30 anos com o mesmo ritmo atual, os pesquisadores combinaram os dados mais recentes da lista vermelha de espécies em extinção, referentes a 2014, com projeções das mudanças no uso do bioma. Das 1.140 que podem ser perdidas, 657 já são consideradas condenadas à extinção. Isso quer dizer que não tem mais cerrado suficiente para tanta espécie. Se o desmatamento parasse hoje e não fizéssemos mais nada para recuperar a região, elas seriam extintas de qualquer jeito, explica. Seca. Se o aumento recente do desmatamento da Amazônia, segundo os cientistas, influenciou o regime de chuvas no Brasil, contribuindo para a seca dos últimos anos, a perda do Cerrado também faz sua parte, mas no solo, e não na atmosfera. Tem gente que se refere ao Cerrado como uma floresta de cabeça para baixo, porque dizem que as raízes lá são tão mais profundas que na Amazônia e na Mata Atlântica. Isso torna muito grande a capacidade do solo de absorver água, que será armazenada nos lençóis freáticos, diz Strasburg. Hoje, 43% da água de superfície no Brasil fora da Amazônia está no bioma, o que inclui 3 dos principais aquíferos do país, que abastecem reservas no Centro-Oeste, no Nordeste e no Sudeste. Há mais de 4,6 mil espécies de plantas e animais que só existem no Cerrado, Eduardo Dalcin. Mas se você troca aquela vegetação por uma plantação de soja, essa capacidade de reter água e alimentar os lençóis freáticos se perde. E vale lembrar que no Brasil crise hídrica também é crise energética. O pesquisador alerta ainda para o fato de que o desmatamento projetado para as próximas 3 décadas emitiria cerca de 8,5 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso é 2,5 vezes mais do que a redução da emissão de gases estufa que o Brasil conseguiu com a queda no desmatamento da Amazônia entre 2013 e 2012, explica. Como impedir? O artigo afirma que, restaurando áreas do Cerrado que foram menos degradadas e são importantes para a biodiversidade, seria possível reverter até 83% do quadro de extinções previstas. Áreas que não foram muito degradadas ou não foram desmatadas há muito tempo conseguem se regenerar, até por causa das raízes profundas e porque têm um banco de sementes. As outras precisam de um esforço maior, afirma Strasburg. A equipe diz, segundo ele,
Trabalha junto ao Ministério do Meio Ambiente para fazer um mapeamento das áreas que devem ser prioridade em um projeto de recuperação. Taxa de desmatamento do Cerrado é maior do que a da Amazônia, diz pesquisador Jorge Araújo PUC-Rio. Mesmo assim, elas corresponderiam a apenas 3% do total do bioma. Seria o suficiente? A outra metade da equação é parar o desmatamento causado pela agropecuária, diz. As culturas de cana-de-açúcar e de soja vão crescer 15 milhões de hectares nos próximos 30 anos, diz. Os pesquisadores afirmam, no entanto, que é possível usar áreas já desmatadas e pouco aproveitadas do Cerrado para redistribuir este crescimento, evitando, assim, que a expansão da produção agrícola avance para territórios preservados. Mais de 75% do Cerrado já desmatado, segundo Strasbourg, é utilizado em pastagem de baixa produtividade. Isso quer dizer que os produtores têm um boi por hectare, quando poderiam ter 3. Plantas respondem pela maior parte da biodiversidade do Cerrado, Fernando M. Fernandes. Se você colocasse só 2 por hectare já liberaria terra suficiente para toda a expansão de soja e de cana, sem precisar fazer mais desmatamento, afirma. O artigo diz que as políticas públicas necessárias para integrar agricultura e pecuária na região e evitar a perda do bioma já existem, e precisam apenas de integração. Mas, para Strasbourg, isso também dependerá dos produtores. O agronegócio brasileiro está numa encruzilhada no que diz respeito ao Cerrado. Pode se colocar como responsável pela maior crise de extinção de plantas registrada no mundo ou pode ser líder de uma produtividade mais sustentável. Ele vai ser o grande vilão da história e perder acesso aos mercados globais ou dar lição de sustentabilidade e mostrar que é possível crescer contribuindo para a conservação das espécies. Indaga. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.